28º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 25, 6 a 10a, Salmo 22. Segunda leitura, Filipenses 4, 12 a 14, 19 a 20. Evangelho, Mateus 22, 1 a 14. Mateus 21, 44, 46 não foi proclamado no 27º domingo do tempo comum. E são 3 versículos importantes por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque Jesus, no versículo 44, acrescentou uma notícia sobre o uso que fez da pedra angular, citada no Salmo 118, 22 e 23, afirmando que a pessoa que cair sobre essa pedra será feita em pedaços e sobre quem essa pedra cair ficará esmagado. Visto que Jesus aplicou a si a imagem da pedra angular desse salmo, então é uma autorreferência e tem a ver com a rejeição à sua pessoa e à sua palavra. Em segundo lugar, porque nos versículos 45 e 46, os sumos sacerdotes e os fariseus perceberam que a parábola se referia a eles. Por isso a reação de querer prender Jesus, mas que foi frustrada, pois entre eles estava a multidão que considerava Jesus um profeta. Não é difícil de se perceber que a lógica por detrás das falas, das ações e reações tem a ver com a relação que se estabelece entre causa e efeito. É um método simples e eficaz de se propor algo e que este seja devidamente compreendido pelos interlocutores. Na sequência, Jesus voltou a falar em parábolas. Ao que tudo indica, os destinatários continuam sendo os mesmos e aparecem indicados pelo pronome oblíquo plural, lhes. Contudo, nada impede de se admitir que a multidão citada no versículo 46 também estivesse presente ouvindo esse novo e desconcertante ensinamento de Jesus. A diferença dos discursos anteriores, Jesus não incitou os seus interlocutores a darem uma resposta para alguma pergunta. Ele mesmo apresentou a reação do protagonista da parábola frente ao problema. A parábola foi contada em função do reino dos céus e se liga à referência dada no versículo 43. Além disso, parece que essa nova parábola, pelo contexto, tenha sido contada como uma forma de reação de Jesus às más intenções dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus que planejaram prendê-lo. O tema da parábola é o banquete nupcial do filho de um rei. O ponto de partida é a ordem desse rei aos seus servos para que chamem os convidados para as núpcias. De imediato apresenta-se a complicação. Os convidados rejeitaram o convite e não quiseram comparecer. A reação do rei é intrigante, pois insiste no chamado e oferece motivação. Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. A atitude do rei encontra uma boa fundamentação em Isaías 25, 6 a 10a. Essa nova reação do rei, por certo, é curiosa, pois de início não fica indignado com a rejeição, mas dá uma segunda chance aos convidados para que mudem de decisão. Nota-se o alto nível e a abundância do banquete. Não deveria ser dispensado por nenhum convidado. Não obstante a ação benévola do rei, os convidados, se mantiveram avessos ao convite e agiram de forma impiedosa com o segundo grupo de servos que foram enviados. A mudança das atitudes do rei aconteceu como reação a essa indiferença. Não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e ao crime que alguns dos convidados cometeram. Outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. Como dito acima, Jesus não pediu o parecer dos seus interlocutores, mas foi logo apresentando a reação sentença do rei.
Ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Um olhar para as atitudes enérgicas do rei permite perceber a ascensão e a manifestação da sua divina soberania. Com relação aos convidados, houve 2 envios de servos e 2 rejeições, uma pacífica e uma violenta. Esta, por sua vez, causou o envio das tropas e a destruição pelo incêndio da cidade dos homicidas. Um dado particular precisa ser sublinhado. Quanto tempo decorreu entre os 2 envios dos servos, o envio das tropas e a destruição da cidade? A parábola não revela, mas precisa ser levado em conta, pois a celebração das núpcias estava pronta e urgia pela presença dos convidados. Tal dado mostra que as atitudes dos convidados criaram obstáculos, mas não foram capazes de adiar as núpcias do filho e o seu respectivo banquete, que na época, dependendo da riqueza de quem a mandava celebrar, podia durar 1 semana, 1 mês ou até mesmo 1 ano, com a esperança de emendar e de festejar o nascimento de um filho. O livro de Esther menciona um banquete de Assuero que durou 180 dias, Esther 1, versículo 5. Nessa parábola, a diferença da parábola da vinha, o filho não atua e não morre pelas mãos dos convidados indignos. Além disso, não se oferece alguma informação sobre quem seria a noiva, quais seriam os seus dotes e virtudes. São elementos que ficam em suspense para aguçar a imaginação do ouvinte leitor. Em contrapartida, todo o protagonismo é dado ao rei. A destruição dos homicidas e da sua cidade não é o desfecho da parábola, pois as núpcias deviam ser celebradas. Como foi dito pelo próprio rei, os convidados não eram dignos. Diante disso, surge uma ordem inesperada do rei: ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Assim foi feito, e pegaram todo tipo de gente, bons e maus, e se diz que a sala ficou cheia de convidados. Ordem dada, ordem executada. Mais uma vez, não se está diante do término da parábola, pois o rei ainda realizou mais 3 ações. Na primeira, verificou os convidados e encontrou um sem a veste adequada. Na segunda, o rei fez uma pergunta indiscreta, mas óbvia: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Diante de tal pergunta, muitas respostas poderiam ser dadas. O que causa estupor é que o homem nada respondeu. Não apresentou alguma justificativa. Na terceira ação, o rei ordenou a execução de uma sentença. Quanta coisa passa pela cabeça do ouvinte leitor, principalmente pela reação inesperada do rei. A sua imagem parece contradizer o Salmo 22, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se havia tomado a decisão de encher a sala da festa com transeuntes, por que se indignou com um homem que não portava a veste da festa? O estupor se agrava ainda mais com a ordem e as suas consequências. Amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Se em um primeiro momento, isto é, a primeira parte da parábola poderia dizer respeito aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que não acolheram Jesus e a sua palavra, versículos 2 a 8. Em um segundo momento, a parábola diz respeito às condições necessárias para tomar parte da festa de núpcias e que essas não foram dispensadas pelo rei. Se a conclusão da parábola é de certo modo perturbadora, a máxima final é esclarecedora, pois há uma clara diferença entre ser chamado e ser escolhido. A lógica é simples e vai em uma dupla direção. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Em contrapartida, todos os escolhidos são chamados. Vale a pena finalizar a reflexão com uma alusão aos elementos da parábola. O rei é Deus Pai, o Filho é Jesus. As núpcias indicam primeiramente a união do Senhor com Jerusalém, em um segundo momento a união do Filho de Deus com a humanidade, em particular com a comunidade de fé.
O banquete é símbolo da Eucaristia. Os servos dos 2 primeiros momentos são os vários profetas. A insistência no convite é uma alusão à bondade de Deus e à sua longanimidade para com o ser humano. Aqui se aplica mais uma vez o Salmo 22. Os convidados representam Israel, mas particularmente as lideranças. A cidade destruída e incendiada é uma referência ao que aconteceu no ano 70, quando as tropas de Tito invadiram, destruíram e incendiaram Jerusalém. Logo, esta parábola já supõe tal fato, dado que corrobora que a edição final do Evangelho segundo Mateus deve ser colocada depois do ano 70 depois de Cristo. As núpcias celebradas têm a ver com o mistério pascal de Jesus e o consequente dom de Pentecostes que inaugurou o tempo da igreja. Os convidados que vieram das encruzilhadas dos caminhos são os pagãos que se converteram. O amigo que não trajava a veste nupcial provavelmente é um apóstata que negou o seu batismo, mas que de forma alusiva poderia evocar a traição de Judas Iscariotes. Mãos e pés amarrados, bem como as trevas exteriores, denotam o juízo final sobre quem negou a fé. As núpcias carregam um elemento de juízo sobre as atitudes dos que dela tomam parte como convidados, independente da sua proveniência, do judaísmo ou do paganismo. Um bom e santo domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.